Sabe, desde a rua da nossa casa até o outro lado do mundo, o espaço é, no fundo, um campo de batalha. As linhas que a gente desenha nos mapas, elas acabam definindo quem ganha e quem perde. E hoje, vamos mergulhar fundo para entender como essa luta, que muitas vezes é invisível, está redesenhando nosso mundo. Ok, vamos imaginar uma cena bem comum. Pensa só, abre um bar super barulhento num bairro que sempre foi tranquilo. De um lado estão os moradores, que só querem paz e sossego. Do outro, os donos do bar e a clientela, querendo mais é festa, música alta, pronto. Tá aí uma disputa clássica pelo uso de um mesmo espaço, não é? Tá, parece um probleminha de nada, coisa de bairro. Mas a grande questão é, o que essa briguinha de vizinhos tem a ver com as grandes disputas globais entre países? E a resposta? Olha, é surpreendente. Tem tudo a ver. Porque, na essência, é o mesmíssimo tipo de conflito. A única coisa que muda é a escala. E é exatamente aí que a gente chega no coração do nosso papo de hoje: a geografia política. Ela estuda exatamente isso: como o controle sobre um território, não importa se é a esquina da rua ou um continente inteiro, é a base de toda a política. No fim das contas, é a briga pelo espaço que define as regras do jogo. Então vamos lá. Para entender isso, vamos começar pelo mais próximo da gente, o que chamamos de microescala. É aqui, ó, no nosso dia a dia, que a política começa de verdade. É só parar para pensar um pouquinho. A decisão de onde vai ser construída uma nova fábrica, aquela briga clássica sobre onde termina o terreno de um vizinho e começa o do outro, o debate na cidade sobre por onde vai passar uma nova linha de ônibus. Olha, tudo isso é política, pura política. São grupos com interesses totalmente diferentes, disputando o direito de organizar o espaço que todo mundo divide. Isso é a geografia política em ação, acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Ok, agora vamos dar um zoom out, sabe? Sair do bairro e ampliar a nossa visão para mesoescala. E aqui, o ator principal da história muda. Entra em cena o Estado-nação, aquela entidade que por séculos foi a dona da caneta, a que tinha o poder de desenhar as linhas no mapa. A gente tende a achar que o mundo sempre foi dividido em países, né? Mas essa ideia é, na verdade, bem recente. A coisa toda começou a mudar lá no século XVII, com os acordos que basicamente deram a cada estado o controle total sobre seu próprio território. Aí, um tempo depois, veio o nacionalismo, que juntou todo mundo sobre uma identidade comum e, com isso, cimentou essas fronteiras. Elas ficaram mais fortes do que nunca. Então, o ponto-chave é esse aqui. O Estado moderno se tornou o dono do seu pedaço, o mestre do seu território. O mundo virou tipo um quebra-cabeça gigante, onde cada pecinha tinha seu próprio governo, suas próprias leis, suas fronteiras bem definidas. E por um bom tempo parecia que era isso, que essa seria a ordem definitiva das coisas. Só que essa organização toda certinha começou a ser desafiada. E aí a gente dá mais um zoom out e entra na macroescala. É aqui que uma força poderosíssima que a gente conhece como globalização entra em campo e começa a borrar todas essas linhas que pareciam tão permanentes. E é nesse ponto que o debate pega fogo. De um lado, temos os que são chamados de céticos. Eles acham que, no fim do dia, os países ainda dão as cartas, que eles continuam sendo os jogadores mais fortes. Mas, do outro lado, tem os radicais. Para eles, a globalização não é brincadeira. É uma força real, avassaladora, que está redesenhando completamente o mapa do poder e, sim, enfraquecendo o controle dos estados. Esse diagrama aqui mostra de um jeito genial qual é a lógica do capital global. Pensa assim, o dinheiro, para poder se multiplicar, para gerar mais dinheiro, precisa se mover. E se mover livremente pelo mundo todo, sempre procurando os melhores lugares para produzir, para lucrar. O capital não está nem aí para fronteiras, para a bandeira de um país. Na verdade, ele faz pressão o tempo todo para que as regras que atrapalham essa circulação sejam cada vez menores. E como o sociólogo Manuel Castells bem aponta, esses fluxos globais de grana, de informação, de tecnologia, estão simplesmente passando por cima do controle que os estados costumavam ter sobre seus territórios. É como se as fronteiras de tijolo e arame farpado não conseguissem mais segurar os fluxos que são digitais, que são financeiros. Bom, e como em toda grande virada na história, essa transformação não afeta todo mundo igual, não é mesmo? A globalização acaba criando um mapa totalmente novo, uma geografia de quem ganha e de quem perde. E essa nova geografia tem uma divisão bem clara. De um lado, existem os chamados espaços luminosos. Pense nas grandes cidades globais, nos centros de tecnologia, nos lugares que são o coração da rede global. É ali
que a riqueza e o poder se concentram. Mas do outro lado, tem os espaços opacos. São os lugares que ficam para trás, que perdem empregos, investimentos, relevância ou que são simplesmente explorados por esses mesmos fluxos globais. E só para a gente ter uma noção do tamanho disso, o mercado de câmbio de moedas no mundo movimenta cerca de 7,5 trilhões de dólares. E não é por ano, não, é por dia. Isso é mais do que a economia inteira da maioria dos países do mundo produz em um ano. É um verdadeiro tsunami de capital se movendo numa velocidade tão absurda que, na prática, governo nenhum consegue controlar de verdade. E é claro que essa desigualdade toda acaba gerando novos conflitos. As regiões opacas, as que estão ficando para trás, lutam por recursos, por atenção. Enquanto isso, as regiões luminosas fazem pressão por ainda mais integração, para acelerar ainda mais esses fluxos. Viu só? É a briga do bar lá do começo, a briga de vizinhos, só que agora numa escala planetária. Então, no que dá tudo isso? O resultado é que estamos olhando para um mapa do poder completamente novo. Um mapa que definitivamente não é mais desenhado só com as fronteiras políticas dos países. E esse esquema final resume a nova realidade de uma forma perfeita. De um lado, a economia global, que opera no que se chama de espaço de fluxos. É um espaço virtual, o veloz, que não respeita a fronteira. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem o Estado, governando o espaço de lugares, ou seja, o território físico, as pessoas, as cidades. É a tensão, o cabo de guerra entre esses dois espaços que define a política do mundo hoje. Portanto, a grande conclusão não é que o Estado acabou. Longe disso, ele se transformou. O novo papel do Estado é ser uma espécie de intermediário. Ele fica ali, no meio, tentando equilibrar o que a economia global exige com o que a população local precisa. Ele não é mais o soberano absoluto do seu território, mas se tornou um negociador essencial nesse novo jogo. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que fica no ar. Se as fronteiras que a gente conhece, as linhas no mapa, já não definem as regras do jogo, quem ou o que está de fato desenhando os verdadeiros mapas do poder neste século XXI?